que era conduzida sempre os oliveiras, os verdadeiros e os magos. E também um pouco aos sábios, que é a família da Dona Ieda. Mas pude verificar que havia ali na explicação dos fenómenos políticos e da observação sobre as observações que ela fazia, porque acompanhou a família sempre nessa atividade política, uma inteligência feminina verdadeiramente notável. O que me levou, eu posso talvez começar isto, a dizer às filhas e aos netos e às netas, em casa do Sr. Paulo Navios, que tinham de fazer várias entrevistas à mãe e à avó e colocar aquilo no YouTube, mas também em livro, porque é uma inteligência viva na explicação dos nossos. E daí a ideia do comunismo, a ideia dos brasileiros, o aparecimento dos esquemas republicanos um pouco difusos e não profundos naquelas localidades. A lógica, digamos, de alguma rotação no poder, a lógica de que quem perdia, às vezes, não podia perder a face, e por isso, naquela manipulação de votos, havia algum respeito pelo adversário. Isto não era sempre, era sobretudo, digamos, um modo de fazer política do avô. Era este o modo de fazer política. Mas a Dona Ieda, percorrendo as suas fazendas, levando-nos àquelas terras, demonstrou que nunca foi política, nunca teve posições de direção política, mas temos de saber, verdadeiramente fundamental, em relação, digamos, aos últimos 50 anos da República Brasileira. O professor Paulo resolve transmutar toda a teoria em dogmática e em história. Ela acaba por explicar o que eram os sujeitos vivos na atividade política. Isso, penso que merece um livro, e já, nesse sentido, eu indignei os filhos, as filhas e os netos, a dizer que esse livro é impossível para se compreender, afinal de contas, o sertão e a parede. Posto isto, é uma obra dela aqui do nosso Presidente. Há uma advertência que é esta. Eu não vou fazer nenhuma apreciação de síntese pela simples razão, porque não estive presente ontem e hoje de manhã. Gostaria de falsificar a verdade do seminário e fazer uma intervenção de síntese. E, como vos disse, eu tinha uma pergunta a fazer ao professor Paulo Bonavides, que já era uma pergunta que me irão ver no texto que vos vou ler, que eu queria fazer, e eu quero estar mais, quando Pedro prometeu estar em vida, no ano passado, na comemoração do Conselho da República, mas, como foi proibido pelos médicos de ler e de escrever, viu-se obrigado a não comparecer. Mas a pergunta era esta. Pode o republicanismo acolher um povo demónico? A pergunta é esta. Pode ou não o republicanismo acolher um povo demónico? A inspiração é esta, e isto é, digamos assim, uma homenagem ao professor Paulo Bonavides, de Edmundo Barreto. Por exemplo, é o único argumento suscetível de ser invocado legitimamente na vida. E, portanto, também é neste contexto esta pergunta: pode o republicanismo acolher um povo demónico? E também o exemplo da sua vida é o único que pode ser legitimamente invocado na vida cívica. Penso que são os dois modos inspiradores desta sessão. Como é um trabalho público, eu permito ler, eu em geral costumo transformar o escrito em livro. Hoje vou ver mais ou menos solene, com pausa e com algumas suspensões. E, portanto, os tópicos são três. Primeiro, é o sexo na ausência, que estava a tentar explicar. O segundo, o tempo e os jovens, que é uma glosa de um livro do professor Paulo Bonavides, precisamente como jornalista, factos, pessoas, tempos, deste mesmo livro, que tem duas edições, depois de República, Constituição e Democracia. E, portanto, é questão ausência, para compreenderem e para eu localizarem o livro. Em setembro de 2010, redigimos um pequeno texto para ser lido na presença de Jürgen Habermas e com o propósito modesto de fazer uma esforçada apresentação
Entre as questões que gostaríamos de ver esclarecidas pelo nosso convidado, uma era a dos exatos contornos da teoria habermasiana do discurso republicano. Porque é que eu queria isto? Porque é que verdadeiramente Habermas fala muito da República? É considerado digamos, um continuador, digamos assim, um revivificador das teorias kantianas, mas também não conseguiu localizar-se bem na disputa do republicanismo democrático, do republicanismo cívico, do republicanismo moral. E daí que a pergunta direta e fundamental fosse esta: é possível e pensável um republicanismo de um povo composto por humanos? Bem, isto tem-se de ser uma lei de ou melhor, um intertexto, que é o intertexto são os livros de Camus, sobretudo a paz de papel. E, portanto, eu escrevi, como é sabido, a convocação de diálogos aparece no trabalho de Camus sobre a paz de papel e é retomada por Jürgen Habermas para aprofundar a questão dos fundamentos morais da democracia liberal. A nosso ver, um povo de homónimos cabe dentro da República, como e em condições. Perguntar-se-á e perguntar-nos-emos. Como resposta curta e incisiva, diríamos que uma República democrática não foge dos demónios, como os diabos fogem de Deus. Para isso, é necessário que os princípios orientadores não sejam muitos e que não tenham tintas éticas densamente carregadas. Os demónios talvez não compreendam muito bem o linguajar legitimatório disseminado pelo republicanismo. Velho e novo, patriotismo, lealdade, nacionalidade. Os demónios não compreendem isso. Mas terão de ser convencidos da inquebrantabilidade de alguns princípios, como o princípio do Estado de Direito, o princípio democrático e o princípio da dignidade da pessoa. Poucos, firmes e rigorosos estes princípios. Por outras palavras, mais próximas da razão kantiana. A Constituição republicana é a mais difícil de fundar e de manter. Desde logo, porque ela não implica que o homem republicano seja um homem moralmente bom, mas sim porque o obriga a ser um bom cidadão. Esta é a primeira suspensão reflexiva que eu gostaria de fazer para vocês. O homem não tem que ser bom, mas tem que ser obrigado a ser um bom cidadão, precisamente porque é obrigado a observar estes princípios os princípios do Estado de Direito, o princípio democrático e o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas há aqui alguns problemas que temos que ver. Em primeiro lugar, esta República com demónios parece admitir que os demónios, afinal, sejam objetos e não sujeitos da Constituição Republicana. Ou seja, afinal, os demónios são objetos que não fazem parte da Constituição Republicana. Em segundo lugar, insinua que a Constituição Republicana é instituída e mantida também para o povo de demónios, mas não exige nem pressupõe a participação deste mesmo povo. Ou seja, é uma República que acolhe demónios, mas os demónios não participam da República. Em último termo, a coação de cidadania dispensaria os demónios da autovinculação através do contrato social. Mas é bom ver que a Constituição Republicana talvez esteja a lidar com fantasmas em vez de demónios. Uma indisfarçável essência apriorística liberta a organização republicana de se preocupar, no momento constituinte, com sujeitos excluídos ou se preferir de sujeitos integrados. Um outro risco, este tragicamente presente, é o de os demónios serem os próprios cidadãos nacionalistas que se identificam com e com a vontade da República. Não raras vezes, as forças integradoras da República contribuíram para a República agónica, para a agonização da própria forma republicana de governo. Por isso é que, afinal de contas, devemos ver quem são estes demónios em carne e osso. Como se vê na estratégia kantiana e habermasiana, é uma dimensão contrafáctica para testar os factos, mas agora talvez seja importante aproximar-nos da própria realidade e não lidar com demónios que não sabemos se são ainda de corpo humano. Vamos ver se há demónios. E por isso eu recorri a algumas leituras do professor Paulo Bonavides, precisamente é a minha imagem que eu deixo. O tempo e os homens. O tempo e os homens.
É o constitucionalismo republicano não basta instituir-se e manter-se. Tem de reproduzir-se num permanente contexto de integração e de conflito. Portanto, não há uma república pacífica. A república lida também com a integração e com a conflitualidade. Se alguma lição deve retirar-se do mecanismo civilizacional republicano, essa é, em primeiro lugar, a da necessidade de introduzir no discurso as pessoas, todas as pessoas, com o seu infinito potencial de comunicação política e de comunicação humana. Paulo Bonavides, na sua extensa e riquíssima obra, não deixou de captar com vigor, rigor e paixão a verdadeira questão moral da Constituição Republicana. Basta abrir o livro O Tempo e os Homens. O jornalista que ele foi, que vai encontrando demónios, homens, mulheres, crianças. Na América, escreveu ele, penso que em 52, 53, país de homens brancos, via ainda nos instrutores da guerra o problema negro e a solução próxima inspirada nos mandamentos dos homens negros. O demónio também tem cor brasileira, curiosamente, a cor que o nosso jovem Dalari já referiu. O negro, escreveu o professor Paulo Bonavides, o negro Jorge Luiz, herói dos tabulados de boxe, não encontrou no Rio de Janeiro hotel de Copacabana que o quisesse hospedar. O racismo brasileiro, este racismo, diz o professor Paulo Bonavides, este racismo de autoclubes, proibiu o acesso ao hotel da praia. É o racismo brasileiro acrescenta a rota da escravidão. Escreve: vejam com olhos de ver o que ocorre ao pobre imigrante desta terra. Vendem-no como mercadoria, despacham-no como entulho humano, fretam-nos como carga que os caminhões transportam do Nordeste para São Paulo. Por vezes, escreve também, os cantadores que estão aí saem a poesia da alma, a musa que não frequentou a escola, a estrofe do sentimento, que as aventuras da vida, a ingratidão do atraso social e a incerteza da subsistência não puderam abater. Muitos mais pedaços de prosa de Paulo Bonavides poderiam ser selecionados, mas bastam estes para uma primeira também reflexão. A trajetória do nosso homenageado, reflexão nesta metodológica. A trajetória do nosso homenageado nunca ficou presa, histórica e vivencialmente, em esquemas contrafácticos. Os factos e os demónios realmente existentes nunca os trouxeram à razão, mas permitem convocar os limites da razão perante a deriva dos preconceitos políticos. Paulo Bonavides, na sua conhecida obra e festejada obra do Estado Liberal ao Estado Social, lembra esta passagem de Kant no último capítulo de A Religião dentro dos limites da razão. A tradução de Kant é do professor Paulo Bonavides. Confesso, escrevia Kant na tradução do professor Paulo Bonavides, confesso que não me sinto bem numa expressão de que se valem os homens inteligentes e bem intencionados. O povo não está preparado para a liberdade. Os servos de uma propriedade ainda não estão aptos para a liberdade. E, do mesmo modo, os homens, em geral, não se acham amadurecidos para a liberdade de crença. Segundo tal concepção, afirma Kant, nunca se alcançará a liberdade, pois a pessoa alguma se capacitará para essa liberdade sem antes haver sido posta em liberdade. Deve-se ser livre a fim de que se possa convenientemente utilizar na liberdade as próprias forças. Paulo Bonavides recupera Kant na sua obra, precisamente, do Estado Liberal ao Estado Social. Nós diríamos, num outro linguajar, que a Constituição Republicana só ganhará sustentabilidade quando for politicamente inclusiva. Um pouco o último aspecto que focou o professor Paulo Bonavides. Mas não só isso. A Constituição Republicana, com inclusividade livre e igual, perfila-se como barreira incontornável a todas as tentações ditatoriais. Kant, na obra já referida, fazia uma outra advertência que eu fui agora consultar. E dizia ele, ainda nesta vasta perto, pobre do legislador que
queira impor pela força uma Constituição dirigida para fins étnicos. Aqui está porque é que eu acho que uma Constituição republicana deve ter poucos princípios, ser pouco densa em termos étnicos, poucos princípios rigorosos, firmes, e que sejam capazes de manter a República, e poucas